Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas, bem-vindos. Essa live nós vamos falar sobre relacionamento amoroso. O tema dessa live é sobre o meu relacionamento está em frangalhos, socorro. Essa live, então sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês. O tema dessa live é o primeiro tema da jornada Amor Construído, que vem para restaurar, para aperfeiçoar os relacionamentos amorosos, seja noivado, casamento, ou crush até, que é quando você gosta de uma pessoa, tá? Oi, Miriam, tudo bem, Miriam? Obrigada pelos parabéns. Então é uma honra estar com vocês, né? Estar com o meu marido, Thales, que chegou aqui também. Eu estou muito feliz porque era um projeto antigo nosso de fazer eventos sobre esse tema de vínculo, de relacionamento. Eu acho que não tem outra coisa assim mais valiosa do que a gente estar bem com outras pessoas, criar conexão, criar vínculo com outras pessoas. É muito significativo na nossa vida. Então, sejam muito bem-vindos, tá? Hoje o tema da live é a primeira live da Jornada do Amor Construído. O tema da live é Meu Relacionamento está em frangalho, socorro. E se vocês ainda não estão inscritas no evento da Jornada do Amor Construído, vocês podem se inscrever no link da minha bio do Talmos, porque aí vocês vão entrar num grupo de e-mails e também um grupo de WhatsApp, onde a gente vai mandar, cada dia vai ter um material para vocês lá no grupo. Então podem se inscrever. Quer se apresentar, amor? Boa tarde, pessoal. Eu sou o Talmos, sou esposo da Thalita, pai do Felipe e da Débora, filho de Deus, também servo de Deus. Sou engenheiro civil, sou coach, analista comportamental. E é um grande prazer hoje aqui a gente poder estar compartilhando um pouquinho da nossa experiência. A gente já fez curso para casais, né, Thalita, ano passado. A gente teve 56 pessoas, era presencial. Foi uma benção, foi muito bom. E agora, alguns deles até falaram para a gente, falou, gente, vamos retomar aqueles treinamentos, porque são reflexões, né, que ajudam a gente no dia a dia. Então, a gente está aqui para compartilhar a nossa experiência. A gente tem 15 anos de casado, dois filhos, né, o Felipe de 11 e a Débora de 9. Já passamos por trancos e barrancos, né, Thalita? Mas nós não desistimos um do outro. E para a gente não desistir um do outro, a gente traçou a estratégia, mas aprendendo meio que na prática, quebrando a cabeça. Então, assim, trouxe, claro, um pouco, né, de sofrimento, mas hoje valeu a pena. Então, nosso propósito, nosso objetivo nessa jornada é compartilhar com os casais o que que a gente fez, como que a gente pode achar uma solução. O que é importante é não desistir, porque tem solução. Quantas vezes eu mesmo pensava, não tem mais solução, é você parar e aí por diante. Mas não, mas sempre tem uma solução. Às vezes falta em nosso conhecimento, né? Falta em nosso conhecimento, mas existe. Então é isso, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade aí. A Thalita vai estar falando mais aí dos comportamentos, das estratégias. Eu vou estar lendo aqui e vou estar interagindo também. A gente está sendo assim bem sincero, porque é a realidade de muitos casais. Às vezes, em algum momento, teve algum conflito, e se a gente não contar a verdade, não vai estar colaborando. Quando a gente conta a verdade, traz essa vulnerabilidade, é que vai se conectando também com a história de vocês. Então, como o Thamos falou, é muito importante para nós contribuir com o nosso conhecimento, com a nossa experiência, porque a gente sabe o quanto foi doloroso quando a gente não estava bem. E então a gente quer dividir isso para evitar que outras pessoas sofram com isso.
E a gente valoriza muito quando está bem, quando é a 80-20. Tem um princípio, que é o princípio de Pareto, que 20% das minhas ações, elas vão me dar 80% dos resultados. E na minha vida, o casamento estando bem, já é uns 20 já é esses 20 que vai me dar 80. Quando o casamento não está bem, é um namoro, um relacionamento amoroso, acaba a gente não ficando bem também em outras áreas da vida, né? E agora na pandemia, gente, para vocês terem uma noção, aumentou muito o número de divórcios, tem aumentado também o número de violência doméstica, de violência contra a criança, tudo envolvendo a família. E para quem tem filhos, vocês têm filhos? Coloca aí para nós quem é casado, se você namora, ou se você está noivo, ou se você hoje no momento não tem um relacionamento, mas quer também se preparar melhor para entrar num relacionamento. E é muito importante buscar esse conhecimento, esses recursos em qualquer etapa que vocês estiverem. E aí, quando a gente tem filhos, ainda é mais importante, porque o casamento dos pais ele vai refletir nas crenças dos filhos. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Que o do Thales começou a rodar, acho que ele volta. Bom, gente, então para começar, eu tenho uma pergunta para vocês. Hoje, qual é o seu grau de satisfação com o seu relacionamento amoroso hoje? Se você puder dar uma nota de 0 a 10, qual nota você daria hoje? Pensando zero como falho, né? Assim, não tem nada, você não está satisfeito de nenhuma forma, e 10 que está excelente. Qual é o seu grau de satisfação hoje? E aí vocês podem escrever, tá? Porque é importante vocês registrarem para que isso não se perca. Essa jornada vai ser muito importante vocês fazerem esses exercícios simples que a gente passar aqui, porque é com essas ações que vocês vão tendo consciência e vão mudando o comportamento de vocês. Então, qual é o seu grau de satisfação hoje de 0 a 10? Depois que você preencher esse número, você vai ter uma referência para no final da jornada a gente poder comparar. E por que é importante ter esse número? Porque aquilo que não é mensurado não pode ser mudado. E tudo aquilo que é subjetivo, que é emocional, nós temos a tendência a complicar demais. E quando eu dou um número para isso, eu coloco, por exemplo, eu tô insatisfeita, a nota para o meu relacionamento hoje é 3, 4. Quando eu dou um número para isso, fica muito mais fácil para alterar, para mudar esse tipo de vínculo. E ao mesmo tempo, quando eu dou um número mais alto, 9, 10, 8, é uma forma de celebrar, de falar, de fincar uma bandeira. Até aqui, eu estou muito satisfeita, eu quero agradecer, eu quero celebrar o quanto eu estou feliz, o quanto eu estou satisfeita. E esse número é para vocês não precisam mostrar para os outros, mas é importante para vocês ter esse número. Quer falar alguma coisa, amor? A gente vai passar aqui alguns exercícios, e são exercícios bem simples, né? Estratégias bem simples. Mas eu garanto para vocês, a gente viveu isso, né, Thalita? São essas coisas pequenas que, somado, a gente vai mudar, que mudam o nosso dia a dia, a nossa rotina, nosso cotidiano. Então, o nosso relacionamento já teve fases que esse número estava baixo, depois alto, nós passamos por altos e baixos, né? Como a gente comentou no começo. E só que a gente, quando estava baixo, quando não estava satisfeita no relacionamento, nós sempre procuramos recursos. O que mais ajudou a gente foi procurar formas de resolver recursos. Então, hoje, nós temos um estado atual, nosso relacionamento amoroso hoje. E lá na frente, a gente tem um estado desejado. Eu quero ter um relacionamento com mais harmonia, mais respeito e mais prazer, que é o objetivo da jornada. É criar esse estado desejado
e se conectar e realizar o que for preciso para chegar nele. E entre o estado atual e o estado desejado, eu preciso do quê? De recursos para que eu vou mudar, para que eu vá mudando a minha ação, a minha comunicação, e esses recursos vão me fazer alcançar o estado desejado. O que que é um recurso, gente? Um recurso pode ser algo externo, como dinheiro, tempo, um livro, uma viagem. E tem os recursos internos, que é, por exemplo, paciência, tolerância, amor, a fé, a esperança. E esses recursos internos dependem de mim, depende de eu desenvolver em mim, tá? Então, o que você tem procurado de recursos? Se o seu relacionamento hoje não está bem, quais recursos que você já procurou? Você já procurou pessoas? O que que acontecia, né? Quando eu não estava tão satisfeita, assim, feliz, eu sempre orava e pedia para Deus colocar alguma coisa no meu caminho, né? Ou alguém para me ajudar, para dar uma luz. E é Deus, assim, que colocou no nosso caminho recursos. Quais foram esses recursos? Foram pessoas, foram conhecimentos e foi a prática também, que não adianta chegar a pessoa para mim, me ajudar, ou eu ler um livro, mas se eu não praticar. Então, Deus sempre colocou três coisas no nosso caminho que nos ajudou a ir restaurando e melhorando o nosso relacionamento: as pessoas, o conhecimento e a prática, as ações. Então, quais foram as pessoas que nos ajudaram? Eu acho que a psicóloga, lembra que a gente fez terapia de casal, nos ajudou bastante. Depois a gente fez também individual, mas a parte do casal ajudou bastante. Depois eu fiz análise de perfil. Então, depois que eu entendi o meu perfil, eu comecei a mudar o meu comportamento. Eu fiz primeiro, que o Talmos ele fez depois. Mas eu já comecei a mudar o meu jeito de ser, porque eu entendi aquilo que eu tinha de necessidade, e entendi que a gente tinha perfis diferentes. Comecei a mudar minha comunicação com ele. E outras pessoas, a coach, que a gente fez o coaching individual, outros casais que tinham assim um relacionamento de respeito, de harmonia. E aí a gente começou a modelar, perguntar o que que vocês fizeram, observar como que era, por exemplo, a agenda deles, como que era a rotina, o que que eles faziam para manter o vínculo bom. Então, quais são as pessoas que você tem procurado para ter como recurso para alimentar seu relacionamento conjugal? Quem são as pessoas que você mais convive? Porque essas pessoas, elas vão impactar diretamente no seu relacionamento amoroso. Se, por exemplo, eu convivo com pessoas que estão mal, que estão se separando, que estão sempre discutindo, brigando, isso vai afetar o meu relacionamento também. Agora, se eu convivo com pessoas que fala bem um do outro, o marido fala bem da esposa, não fica reclamando, não fica criticando, isso vai ser uma inspiração para o meu relacionamento. Tem Tá. mais alguém, amor, que você lembra que influenciou a gente, assim? Sim. A gente participou, lembra, de cultos de conselhos. Então, lá em Arapongas, né? O ancião lá, o Carlos, muitos conselhos. E a gente, assim, não só ouviu, mas a gente pôs em prática. E isso daí ajudou. Também essa questão de perceber, assim, dar o foco, né? Então, a Thalita, por exemplo, tem ainda, né? Inúmeras qualidades das quais eu me identifico, né? E me apaixonei por ela. Ao longo do caminho, naquela rotina, filho pequeno, trabalho, pressão. Então, às vezes, assim, a gente acaba levando o foco para o que é ruim,
né? Que parece assim que naquela muvuca você começa a focar nisso. Então, a gente também começou a mudar, né, o pensamento e o foco, porque tudo que a gente foca expande. Então, se você foca na crítica, naquilo que é ruim, é aquilo que você vai viver, né? Então, acho que esse também foi um ponto assim fundamental para a gente se alinhar ao longo do tempo aí. Então, só que esse conhecimento, essa percepção que estava focando na crítica, só veio que eu também tinha isso. Eu tinha o costume de reclamar do Talmos e ele reclamava de mim, assim, né? E aí, só que esse conhecimento, ele só veio quando a gente contou isso para outras pessoas, que nos fizeram enxergar, e aí isso fez a gente mudando a nossa ação, mudando a nossa prática. Então, nós não fomos criados para andar sozinho. Nós precisamos de recursos que são pessoas. Então, Deus se usa de pessoas, Deus coloca conhecimento, sabedoria, dons nas pessoas para nos ajudar, né? Então, quanto você está procurando as pessoas certas para te ajudar a nutrir seu casamento de respeito, harmonia, de prazer, né? Então, por exemplo, tem casal que não está bem, aí vai e conta para os pais. Aí a sogra, o sogro começa a interferir. Então, talvez não seja a pessoa certa, porque ela está diretamente envolvida. Agora, se você buscar ajuda, assim, profissional, ou que nem a gente ia nas reuniões de mocidade, ia em reunião de conselho para casais, pede para Deus mesmo, porque Deus vai colocando no nosso caminho, é só a gente enxergar, né, silenciar para ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós. Então, eu acredito assim que toda união, quando a gente se apaixona por alguém, é porque a gente tem um amor. Só que na medida que vai passando o tempo, esse amor ele vai sendo questionado. A paixão ela dura no máximo 2 anos. Depois de 2 anos, a gente tem o que mantém um relacionamento é o amor. E esse amor é uma decisão, tem que ser praticado, sabe? Construído. Então, é muito importante, assim, procurar os recursos para ajudar a construir. Além das Thalita, pessoas. deixa eu só complementar aqui. Eu acho que nessa busca, né, de conhecimento e alinhamento entre eu e você, perfil comportamental e tudo que a gente assim foi buscando, né? E coisas a gente buscou e teve coisas que veio na nossa mão, que vieram na nossa mão, né? Pessoas passaram por nós e deram assim uma ajuda, mas sem querer, sem saber. Estava em nós o decidir se a gente ia querer ou não. Mas é o entendimento, né? Nosso entendimento hoje como casal. Nós temos perfis opostos, né? Então eu e a Thalita nós pensamos assim bem oposto, nosso jeito natural de comportamento. E isso foi um entrave há muito tempo, né, na nossa vida e gerou muito conflito. E hoje o que que a gente entende? Que justamente por a gente ser o oposto, um soma com o outro. Então a gente trocou aquela coisa, aquela crítica, né, por não, ó, o que falta em mim tem nela. Então também houve uma troca, né? O quanto que a gente também tem essa humildade dentro de nós de olhar para o nosso cônjuge, né, e ver o que ele tem de bom que eu não tenho. Eu acho que foi até uma pergunta que fizeram para nós, né, que despertou isso assim em nós, né, pelo menos em mim. E aquilo me fez refletir. Eu falei, e faz sentido, né? É verdade, a gente passou a ver aquilo é, que era defeito como uma qualidade. Olha como ela vai bem nisso, ou ele vai bem nisso. É, e isso passou assim a ser valorizado, né? Mudando a percepção. E muitas pessoas Deus colocou no nosso caminho, não foi a gente que foi atrás. Só que a gente teve a humildade também de perceber e receber aquele conhecimento, ou um testemunho, uma história, sabe? E aí, gente, outra coisa, além das pessoas, que foi um recurso,
que ajudou a gente a passar, né, pelos momentos dos vales, né, dos momentos mais desafiadores, principalmente quando as crianças eram pequenas, a gente passou por uma crise, assim, no relacionamento, Passamos por foi o um vale conhecimento, profundo. foi o conhecimento. Então, o que eu sei me trouxe até aqui. O que você sabe sobre seu relacionamento, sobre si mesma e sobre a outra pessoa que você gosta, que você ama, te trouxe o resultado que você tem hoje. E para você mudar o seu estado atual, do seu casamento, do seu relacionamento, precisa ter conhecimento, precisa saber daquilo que ainda está inconsciente. E esse conhecimento é de livros, é de filmes, é da Bíblia, é todo conhecimento. É racional, mas também é emocional. E esse conhecimento veio muito para nós, assim, nos atendimentos com outras pessoas. Então, fazendo psicoterapia, fazendo coaching, fazendo análise de perfil, fazendo os cursos de formação, tudo isso foi trazendo autoconhecimento, que a base do nosso relacionamento com o próximo é o relacionamento eu comigo mesma. Quando eu sei quem eu sou, eu vou me posicionar como eu sou realmente para o próximo. E isso faz tanto eu me sentir amada, quanto a outra pessoa me amar. Então, o quanto você tem se dedicado a buscar conhecimento sobre si mesma e sobre o seu parceiro ou sua parceira. E aí, gente, então, são pessoas, os recursos, o conhecimento e a prática, né? Aí não adianta eu saber e não começar a mudar meu comportamento. Então, agora a gente vai explicar para vocês um conceito que é importante para a gente prosseguir, que tudo aquilo que eu acredito, aquele resultado que você deu lá no comecinho do seu grau de satisfação, do seu relacionamento, é um resultado, tá? Então, se o meu resultado hoje é que meu relacionamento está em frangalhos, isso é um reflexo de uma crença. Então, crença é tudo aquilo que eu acredito, seja eu consciente disso ou não. E aí, toda crença ela é autorrealizável. Então, nós somos como se a gente tivesse uma programação. Desde que a gente é criança e vai passando por experiências, eu vou recebendo estímulos. Esses estímulos é tudo aquilo que eu ouvi, que eu senti, que eu vi. Eu ouvi, por exemplo, os meus pais brigando. Ouvi um casal, uma amiga minha, discutindo. E aí eu fico, aquilo lá vai entrando na minha mentalidade, vai formando uma crença. Ixi, então quando eu tiver um relacionamento vai ser assim também, vai ter briga, vai ter discussão, né? Ou o contrário, eu convivo com casais, com meus pais, que têm um relacionamento harmônico, de respeito, e isso vai produzir uma crença. Eu posso confiar em outra pessoa. Existem homens bons, generosos. E aí tem gente que, por conviver com o pai ou com a mãe, minha mãe era muito crítica. Essa pessoa vai ter dificuldade de confiar em uma mulher, porque ela vai criar inconscientemente uma crença de que as mulheres são críticas. Ou então um pai que é agressivo, ou que tem algum vício de bebida, e que às vezes abandonou a família. Aí a pessoa, quando é criança, esse filho, essa filha, ela vai crescer com medo, porque aqueles estímulos, tudo que ela viu, ouviu e sentiu, foi gerando nela um resultado emocional, sentimentos, pensamentos e comportamentos. Então, quando uma criança pequena ela vê o pai abandonando a família, ela fica assim, se sentindo rejeitada, ela acha que o problema é ela. E ela passa a crescer daí com uma crença e com medo de ser abandonada de novo. E aí, claro que no relacionamento ela vai ter dificuldade em confiar em alguém, em se entregar para alguém e demonstrar o afeto, demonstrar o amor, porque ela fica com medo de ser abandonada de novo.
Faz sentido para vocês? Amor, você quer explicar também isso da matriz de crenças? Eu vou colocar aqui um desenho que eu fiz, peraí. Pode explicar, mano. Ó, nesse desenho, ele colocou lá, né, a crença. O que eu acredito hoje sobre relacionamento? Se eu acredito, por exemplo, que, casamento, relacionamento não é para mim, eu vou sofrer, eu não fui feita para isso. Isso vai me gerar um comportamento. Ou eu não vou me envolver com ninguém, ou vou me envolver com uma pessoa que vai ter o mesmo comportamento que eu vi, que eu ouvi do meu passado, e que não vai dar certo esse relacionamento, porque toda crença ela é autorrealizável, você tendo consciência ou não. Então, se o meu relacionamento hoje está em frangalhos, isso é a repetição de uma crença que eu acredito que o relacionamento não dá certo, não dá certo para mim, eu não mereço, eu não sou capaz de ser de ter um vínculo que seja harmônico, que seja prazeroso, que tenha fidelidade, que tenha prazer nesse vínculo, tá? E aí, eu tendo essa crença, eu sou consciente ou não, tá? 85% do nosso comportamento é inconsciente, a gente age sem ter noção, sem lembrar. Eu vou ter comportamentos, eu vou fazer de tudo no meu relacionamento para destruir ele. Eu vou enfrentar a pessoa, eu vou, às vezes, mentir, cometer falhas, assim, até de caráter, né? De quebrar a fidelidade, de não criar momentos de tempo de qualidade, de não criar na minha comunicação gestos de amor, palavras de amor com a pessoa. Eu vou estar sempre usando o contrário, uma comunicação agressiva com a pessoa. Isso vai gerar um resultado, esse comportamento, que é o relacionamento ficar mal. E eu vou ter pensamentos com esse resultado. É mesmo. Ter um relacionamento saudável, um relacionamento feliz, não é para mim. Eu não nasci para isso. Eu não mereço isso, não é possível. Isso vai me gerar um sentimento. Pode ser tristeza, pode ser abandono, pode ser solidão. E aí, esse sentimento vai alimentar de novo a minha crença. Eu não mereço, não é para mim ter um relacionamento saudável, ser feliz no meu relacionamento. Então, as nossas crenças, elas estão acontecendo toda hora. Todo resultado, seja ele bom ou seja ele ruim, ele reflete uma crença que eu tive. Mas às vezes eu não lembro, essa crença não é consciente. Então, se hoje o meu relacionamento está bem, se hoje está excelente meu relacionamento, é porque a minha crença sobre relacionamento mudou. É porque eu ressignifiquei essa crença. Por mais que eu tenha aprendido que eu não podia confiar nos outros, que não era para mim, eu consegui, mudando as minhas ações, mudando a minha comunicação, meu comportamento, eu consegui produzir outra crença, que é para mim ter um relacionamento saudável, eu sou capaz, eu sou merecedora de estar feliz com uma outra pessoa, né, de ter prazer. Faz sentido, gente, para vocês? Então, esse resultado hoje que não está legal, de um relacionamento em frangalhos, ele é só consequência de uma crença que você tem. Qual é essa crença? O que você ouviu? O que você viu? O que você sentiu desde que você é criança, lá no seu passado, ou na adolescência, ou agora na vida adulta, que fez você chegar a ter esse resultado atual hoje? Se você colocou lá uma nota alta, você deve ter tido várias experiências positivas relacionadas que tem a ver com relacionamento afetivo. Se você colocou uma nota baixa, talvez você tenha visto, ouvido, sentido muita coisa negativa sobre relacionamento. Talvez, por exemplo, já passou por experiências. Esses dias eu atendi uma pessoa
que ela passou por uma experiência muito traumática no namoro. E aí ela tinha medo de confiar em outra pessoa. Ou mesmo chegou a casar e não deu certo, se separou, e a pessoa fica daí com receio de confiar em outra pessoa, de se entregar, de se abrir para ter um relacionamento mais feliz. Então, o nosso resultado hoje na vida amorosa, ele é consequência de crenças. Qual é a crença sobre relacionamento que você alimenta? O que você acredita que é um relacionamento? Se a gente pudesse escrever, uma crença seria assim: eu acredito que eu mereço ter um relacionamento de como que você completaria? Ou então, assim, ó, uma outra forma de pensar na crença é: eu sou capaz de ter um relacionamento de que tipo? Ou assim, eu sou amorosa. Quanto você acredita que você tem em você também essas características de ser amorosa, de ser generosa, de poder, assim, se respeitar, ser harmônica, ser uma pessoa equilibrada ou equilibrado, de você, quanto você se permite sentir prazer, quanto você permite viver com esse tipo de sentimento mais prazeroso. Porque eu só vou conquistar o prazer, a harmonia, o respeito com o outro, se eu já conquistei antes comigo. E aí, se eu tenho uma crença, por exemplo, que a minha vida tem que ser uma luta, uma batalha, eu tenho que sofrer, que é um sentimento de vitimização, assim, aí no meu relacionamento, eu também não vou conseguir ter uma harmonia, um prazer, uma satisfação. Porque o nosso relacionamento é reflexo daquilo que eu acredito também sobre mim, de quem eu sou, quem é a minha identidade. E se a gente não quebra em algum momento, né, essa crença, seja ali pelo comportamento, pelo pensamento ou pelo sentimento, é um círculo vicioso. Então ele vai só alimentar mais e mais e mais e mais aquela crença. E aí a gente nunca vai sair do lugar. Aí o que acontece na nossa vida? Ciclos de repetições. Ah, você já viu aquela pessoa? Ah, casou uma vez, não deu certo, tá? Porque ela se casou, ou então namorou, seja lá, foi noivo, não sei. Seja lá qual relacionamento. Mas vai repetindo a mesma coisa. Por quê? Ela tá naquele círculo vicioso. E aqui, no nossa jornada, a gente vai estar falando bastante sobre isso. Como quebrar esse círculo vicioso, né? Ruim. O que a gente pode fazer de diferente? E aí eu volto, né, falar o que eu falei lá no começo. Eu mesmo, eu vim de uma família, pais divorciados, muita briga, muito desrespeito, e eu cresci com tudo isso, né, dentro de mim. E chegou um momento que eu precisava, minhas crenças também me levavam aquilo, mas de uma forma totalmente diferente, né? E isso também eu descobri nesses conhecimentos, nesses estudos. Quando eu me toquei que eu repetia os comportamentos dos meus pais, só que como? Trabalhando, fazendo coisas do bem, vamos dizer, né? Diferente deles, mas eu repetia o comportamento. Então, em algum momento eu tive que parar, olhar para mim e admitir, falar, não, realmente embora eu estou fazendo uma ação diferente deles, mas o comportamento e o resultado é o mesmo. E se eu não quebrasse ou não mudasse alguma coisa, eu ia ter o mesmo resultado que eles tiveram. E aí eu ia alimentar mais ainda aquela crença de que casamento é sofrimento, casamento é briga, casamento é sufocante, é uma batalha, enfim. Então, assim, a gente vai estar o momento todo ativando, né? E lembrando o pessoal que está participando, falou, galera, ó, vamos quebrar esse círculo vicioso aqui agora, e a gente vai passar um exercício. E eu achava que tinha que acontecer assim, cair um meteoro na Terra, sabe? Para mudar e para acontecer alguma coisa assim. E não é. Aí eu fui percebendo que um simples fato de eu escrever algumas coisas sobre mim mesmo já alterou alguma coisa dentro de mim. Porque eu parei para refletir,
ativei meu cérebro de uma forma diferente e aí liberou também pensamentos diferentes, sentimentos diferentes e assim a gente está nessa jornada aí, né, Thalita? Então, você contou que você tinha essa crença, pelo que você viu dos seus pais, deles se desrespeitarem. E para mim já era o contrário. Eu nunca vi meus pais brigando. Então, meus pais são casados, e eu nunca vi assim. Então, o que que eu aprendi? Que casamento era bom, que casamento era um espaço assim que era tranquilo. Então, o que que acontecia? Ele tentava me chamar para discutir, para brigar, e eu cortava, eu não alimentava isso. Só que daí chegou uma hora que foi muito assim, várias vezes, que daí a gente acabou discutindo. E aí, quando discutia, era muito pesado, porque eram muitos sentimentos que aí eu tentava, né, sufocar, assim, para não criar o conflito. Até que a gente começou a mudar a nossa comunicação, de falar, eu falar mais, ele me ouvir mais, porque eu era mais de ouvir, comecei a falar mais. Quem é estável é mais de ouvir, e quem é mais dominante, influente, é mais de falar. Quem é conforme, que são os 4 perfis comportamentais, é mais também de ouvir. E a gente Nós começou a vamos ter fazer o uma live só contrário. fazer uma observação. Nós vamos ter uma live, pessoal, só para falar de perfil comportamental no casamento. Vocês vão ver que incrível que é a gente conhecer isso. Desculpa, tá? Pode continuar. A Janete falou, eu também nunca vi meus pais brigarem. Então, quando eu não tenho essa referência, e aí quando tem uma discussão, uma briga, eu faço tudo para apaziguar. Tanto que eu sou mediadora de conflito pelo CNJ, trabalho com famílias, assim, tudo para tentar conciliar, tudo para tentar mediar. De tanto que eu admiro, assim. E aí, quando vinha esse, e já para ele era normal ter conflito, era o que ele viu, o que ele acreditava. Então, a gente começou a mudar a nossa comunicação, mesmo que fosse estranho. Uma coisa que eu lembro que a gente começou a fazer diferente era assim, de manhã acordar e se abraçar, dar bom dia, né, ter esse tempo junto, toque físico, palavras palavras de amor, do que admiravam no outro, profetizar que o dia ia ser maravilhoso, que o dia que Deus abençoe seu dia. São coisas simples que nós estamos mudando na comunicação. Então, amor, volta a mostrar lá aquele círculo das crenças. Para eu mudar um resultado, eu tenho que começar a mudar o meu comportamento, a minha comunicação. Se hoje eu não estou satisfeita, e a satisfação é um resultado, né? São pensamentos e sentimentos que vêm, é porque tenho crenças inconscientes que não estão me deixando estar satisfeita com o meu relacionamento. E aí eu tenho que começar a ter ações diferentes. É loucura alguém querer um resultado diferente se não passa a agir diferente. Então nós temos que nos comunicar diferente. E esse comportamento, ele é tanto verbal quanto não verbal. Eu começar, por exemplo, a usar as palavras positivas, assim, começar a olhar mais aquilo que está indo bem do que aquilo que não está legal, começar a falar eu te amo, me perdoa, me desculpa, obrigada, eu sou grata por ter você comigo, você é muito importante para mim. Usar gestos, né? Preparar um café, sair para passear, fazer alguma coisa que a pessoa gosta, dar um presente que você sabe que a pessoa gosta, o toque físico, um passeio, um diálogo. Às vezes só o tempo também, assim, de deixar tudo desligado, de deixar celular desligado e ficar conectado os dois, esse tempo assim de qualidade, sem fazer nada ao mesmo tempo, sabe? A gente Ó, começou a sair uma vez por semana, né, sem as crianças, mesmo quando eles eram pequenos, a gente deixava com uma pessoa, assim, de confiança e saía para a gente poder ter um tempo só para nós, sabe? uma dica que eu fiz, né? Que foi um amigo meu.
né, que engenheiro, inclusive, que me passou. Anota, começar a anotar todas as coisas boas que você vê no seu cônjuge. Porque às vezes você naquela rotina, você não vê os pequenos gestos, né? Então eu comecei a anotar. Então tudo que eu vi assim, ó, fez um café para mim. Já é um gesto de amor, então anotava. Fez tal coisa, agiu assim. Isso daí vai fortalecendo para a gente conseguir recuperar, restaurar, né? E enxergar o que o outro tem de bom. E isso me ajudou muito, muito mesmo. Então, e isso tem que ser anotado, escrito, porque é intencional. Não pode ficar só na cabeça. Então, a nossa ação, ela precisa ser intencional, proposital. Se você não tem um resultado bom hoje, né, no seu relacionamento, não está tão satisfeita, procura olhar para a sua comunicação, para o seu comportamento e mudar o seu comportamento. Não ficar assim esperando que o seu parceiro ou sua parceira mude, mas você começar a agir diferente. E aí você pode até listar, que nem o Talmos falou, o que você admira na outra pessoa, listar elogios, né, palavras de validação para essa pessoa. Tem que abrir um espaço também na agenda para dedicar esse tempo só para o casal. Porque sem tempo, se você não dedicar um tempo a esse relacionamento, ele vai morrer, ele vai ser destruído. Então, assim, cuidado para não encher de coisa a agenda e perder talvez aquilo que é mais valioso para você, que é esse vínculo, que é um relacionamento amoroso, sabe? Porque é a pessoa que é a mais íntima nossa. O nosso parceiro, nosso companheiro, é sempre a pessoa que conhece a fundo a gente. Então, não tem preço. E aí, se não tem preço, é tão valoroso, por que a gente não vai atrás de recursos para melhorar ainda mais esse relacionamento? Por que a gente não vai atrás de pessoas que têm condições de nos ajudar? Por que a gente não vai atrás de conhecimento, de saber mais sobre nós mesmos, sobre o outro, para melhorar ainda mais esse relacionamento? Porque provavelmente eu tenho uma crença que me sabota. Eu tenho uma crença que talvez eu não acho que eu não mereço ter um casamento feliz, que eu às vezes me sinto culpada, ou que é impossível ser feliz. Tem uma imagem assim, por exemplo, toda mulher é, é fútil, ou todo homem não é confiável, homem nenhum presta. Tudo isso é crença, tá, gente? Estou dando um exemplo assim, para vocês perceberem que isso é muito forte, porque daí vai impactar no meu comportamento, e aí eu vou ter comportamentos para afirmar aquela crença, para comprovar mesmo a minha crença, vou ter resultados que confirmam a minha crença, pensamentos e sentimentos ruins. Então é muito importante identificar qual é a sua crença, porque quando você descobrir o que você realmente acredita sobre relacionamento amoroso, você vai conseguir ressignificar essa crença. Faz sentido para vocês? Otávio, você pode mostrar aquele outro desenho também? Aí tem um desenho que fala sobre as crenças. Nós recebemos do mundo estímulos. O que é um estímulo? É tudo que chega para mim. Então eu escuto aquilo que os outros falam, os sons, eu vejo, né, o mundo, a realidade, e eu sinto. Eu uso minhas mãos, eu sinto o cheiro das coisas. E esses estímulos que chegam para mim vão fazendo eu criar crenças sobre mim, sobre o mundo, sobre a outra pessoa, sobre o que é o amor, o que é um relacionamento amoroso. Então, tudo aquilo que eu acredito vem de estímulos visuais, auditivos e sinestésicos.
Essa sigla VAS é daquilo que eu vi, visual, auditivo, tudo que eu ouvi, e sinestésico, tudo aquilo que eu senti. E nós temos uma diferença, sim. Tem pessoas que são mais visuais, tem outras que são mais auditivas e outras mais sinestésicas, tá? E aí tudo aquilo que foi acontecendo, mesmo eu sendo criança, mesmo eu estando dormindo, mesmo eu não tendo consciência, criou crenças em mim, um filtro de crenças. E a crença, gente, é como se fosse uma lente que eu coloco ela para enxergar o mundo. Então, a minha percepção do mundo vem das minhas crenças. É como se fosse um programa no meu celular, no meu smartphone, que ele fica rodando aquele programa. Só que eu estou no meio daquele programa e às vezes eu não tenho consciência da minha programação, porque a gente não consegue lembrar, nós não temos condições e nem não é sustentável lembrar de todos esses estímulos que nós sofremos. E aí, essa crença, essa lente, faz eu criar a realidade. Então, a gente, ao mesmo tempo que recebe todos esses estímulos, nós também, e aí formamos a nossa visão de mundo, a nossa mentalidade, as nossas crenças, nós também produzimos realidade, que é quando eu faço algo, quando eu comunico algo para o mundo. Então, por exemplo, se eu falar para os meus filhos hoje, a mamãe espera que vocês tenham, quando vocês forem, né, adulto, que vocês tenham um relacionamento feliz, um casamento abençoado, que vocês sejam prósperos, que você encontre uma pessoa que te ama, porque você é muito amado, você é muito amada, a criança está construindo uma crença. Ela vai acreditando nisso que ela está ouvindo, ela vai sentindo isso. E isso vai produzir uma crença que vai gerar comportamentos nela, ela vai se aproximar de pessoas que valorizam quem ela é, e ela vai ter pensamentos e sentimentos. Eu sou amada, eu mereço estar num relacionamento de valor, eu mereço alguém que me respeita, que me trata bem, e ela vai ter sentimentos de valorização, de felicidade, né? Então, a gente tem a capacidade de ressignificar as nossas crenças toda vez que eu ajo, que eu comunico diferente. E aí, quer falar, amor? Não, Ou isso então, mesmo. se hoje o meu relacionamento não está bem, ele está em frangalhos, o que você pode fazer? Você, você entendeu que esse resultado atual ele é consequência de estímulos que você teve lá desde o ventre da sua mãe, daquilo que você viu, ouviu e sentiu. Tem eventos que eles se repetem várias vezes. E tem eventos que às vezes foi uma vez só que aconteceu, mas foi muito forte emocionalmente. Então, por exemplo, tem pessoas adultas hoje que às vezes viram os pais discutindo uma vez só, mas aquilo já foi assim, já formou uma crença negativa sobre relacionamento. Ou então, via direto, repetidas vezes, os pais brigando, discutindo, ou um criticando o outro, um reclamando do outro. Isso também vai gerar uma crença, né? Uma criança, por exemplo, que ela vê os pais tão juntos, mas um se queixando do outro, um reclamando do outro, ela vai entender assim que isso é amor. E ela vai levar isso para o relacionamento dela. Foi o que ela viu, foi o que ela ouviu, o que ela sentiu. E é o modelo. Os nossos pais, eles são a principal referência para nós do que é relacionamento. Porque nós temos uma necessidade muito forte de pertencimento. Então, assim, para eu agir diferente daquilo que eu vi dos meus pais, é como se eu estivesse traindo, me afastando da minha família. E eu tendo a ficar naquilo que é mais familiar. Para eu conseguir me afastar da minha família, agir diferente, eu tenho que ter consciência e fazer o contrário daí, né? Tem que me rebelar, seguir um outro padrão diferente. Só que mesmo assim, alguns sentimentos vão ficar em mim que daí tem que ser trabalhados, tá?
Então, esse relacionamento hoje que não tá bom é resultado de crenças. E aí, o que que eu faço, então? Como que a gente quer ajudar vocês? Para sair desse padrão que hoje não tá bom, começa a agir diferente. É aquilo que está no seu controle, não espera uma mudança do outro, do seu parceiro, da sua parceira. Começa a mudar em você primeiro, né? Em vez assim, de separar, de discutir mais, para esse comportamento e começa a ter um comportamento diferente. Começa a ter uma ação diferente. Qual ação que vai te ajudar a mudar o resultado do seu casamento, do seu namoro hoje? Se vocês quiserem compartilhar, tá? Qual é a ação? Nós temos mais 5 minutos, meu amor. Então, a, a- se vocês saírem, né, dessa live com uma ação, vocês já vão começar a ter um resultado diferente. A gente não consegue colher aquilo que a gente não plantou. Tudo aquilo que eu colho hoje de resultado é reflexo do que eu plantei. Então, começa a plantar ações diferentes. O relacionamento é como se fosse uma terra. E só vai nascer, só vai florescer quando você plantar. A minha de arrumar o parceiro. E qual ação que você vai ter, Janete, para arrumar o parceiro, né? Com quem você vai falar. E aí a ação, ela tem a ver com buscar recursos. Existem 3 recursos que a gente falou para vocês. Pessoas, quem vai me ajudar a, a ter um relacionamento harmonioso, de respeito e prazeroso? Quais são as pessoas? É, Outro recurso é conhecimento. Qual conhecimento que eu preciso? É um autoconhecimento? É um livro? Talvez você esteja, por exemplo, ouvindo música, que é um estímulo. Música só aquelas músicas de traição, é, de Sofrimento. sofrimento. E aí, que tal você mudar a qualidade desses estímulos? Porque se você está se alimentando só de estímulos que produz relacionamento de separação, de traição, isso não vai te trazer um resultado positivo, né? Então, procurar conhecimento. E o terceiro, mudar as suas práticas, mudar as suas ações. São 3 recursos: pessoas, conhecimento e prática, ações diferentes, tá? A Janete falou autoconhecimento. E qual é a ação para você buscar autoconhecimento? O autoconhecimento é a estratégia, quais ações, né? Isso. Então, a ação, gente, precisa ser uma ação específica, não pode ficar subjetivo. Quando vocês colocarem uma ação, precisa ser assim: dia 16 de outubro, hoje, eu vou começar a ler um livro sobre relacionamento amoroso. Ou eu vou ligar para uma pessoa para conversar sobre isso, mudar a frequência. Vou parar de ouvir aqueles estímulos, aquelas músicas que falam de sofrimento amoroso. Vou parar de ver filmes que fica mostrando que é normal, traição, infidelidade, porque tudo isso vai formando crenças em vocês e em quem está perto, viu? Por exemplo, essas novelas que é normal, traição, que infidelidade, isso vai ter um reflexo na nossa vida. Então, por que eu continuo me alimentando daquele recurso? Porque eu continuo convivendo com pessoas que não têm um relacionamento estável, né? Então, a gente precisa estar muito forte emocionalmente para não se deixar contaminar quando a gente lida com pessoas que não estão num relacionamento positivo, assim, amoroso, né? Então, para a gente finalizar, eu vou mandar no grupo depois do Whats um mapa mental dessa aula, tá? Com esses esquemas que a gente usou hoje. E eu quero que todos saiam com uma ação diferente para trazer um resultado novo no relacionamento de vocês.
E depois vocês Só lembrando, compartilhem. só lembrando que não precisam ser grandes coisas, tá, pessoal? São pequenas ações que a gente é capaz de realmente realizar elas. Por exemplo, pedir desculpa, assumir alguma coisa que você errou, ou conquistar, né, ter alguma ação assim para fazer uma surpresa de amor para outra pessoa, chamar para sair, chamar para conversar, falar do seu sentimento, falar daquilo que você necessita. Vocês podem daí ser criativa nessa ação e sempre coloca uma data para ação porque se a gente ficar só no lado emocional, subjetivo, o nosso lado direito do cérebro, ele se desconecta. Então, a gente precisa ter a decisão e ter a ação, num curto intervalo de tempo, para isso não se perder, tá? Então, vai também para a ação, não fica só na decisão, tá? Então, quero agradecer a presença de vocês, foi muito legal voltar a falar sobre isso, sobre relacionamento, sobre vínculo, e que ainda não está inscrito na jornada, é importante vocês se matricularem lá pelo link da nossa bio, para vocês entrarem no grupo de e-mail e no grupo do WhatsApp, que ali a gente vai enviar os lembretes, o material, tá, de apoio. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Obrigado, gente. Um abraço para vocês. Até a próxima live.